Professor, quem é o síndico, professor? Vamos confundir, né? Tem o síndico lá da massa falida, que isso daí é da lei de falência, falimentar, é outra coisa, né? Quando uma grande empresa vem a falir, então tem o síndico lá, que até houve algumas alterações. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso, que é importante para a sua qualificação profissional também. Então esquece esse síndico. O tema de hoje é o síndico profissional, né? Ou síndico, aquele eleito em assembleia pelo condomínio. Qual é a responsabilidade? O que faz um síndico? Vamos entender hoje, de forma bem didática, tá? Síndico. O que é o síndico? O que faz essa figura, professor? O síndico é o sujeito que faz o quê? Fiscaliza, administra um condomínio. Isso, um condomínio. Lembrando que lá na aula anterior, nós falamos que tem várias espécies de condomínio, né? Não é só prédio horizontal, vertical, então existem várias espécies de condomínio. Mas se existe um condomínio, tem que ter um representante dos condôminos. E quem é o representante? O síndico. O síndico é o representante. Ah, é ótimo, professor, ser síndico? Cada um tem a sua opinião. Né? Tem algumas vantagens, mas também tem desvantagens. Vantagem. O síndico, muitas vezes, né, não estou falando nem do síndico profissional, ele tem isenção do condomínio. Então seria uma vantagem. Mas o síndico, por outro lado, tem uma grande responsabilidade. Porque o síndico, ele tem a responsabilidade civil, criminal e trabalhista. Como assim, professor? O síndico é o cara que administra, é o gestor do condomínio. O condomínio pode ser administrado por um síndico profissional, que é o sujeito que recebe mensalmente para ser síndico. É uma figura nova, uma figura que está sendo muito utilizada, o síndico profissional, até uma brecha de mercado aí para você que quer um mercado, você que é corretor e quer um outro plano B, é uma brecha de mercado. E o síndico profissional. Temos também a administradora de condomínio, que faz o serviço do síndico. Ela faz o serviço do síndico. Ela que faz a divisão das despesas, a cobrança do condomínio. Tem condomínio que trabalha com o síndico apenas, só o síndico, ele toca o barco. Tem condomínio que trabalha com a administradora e o síndico. E tem condomínio que trabalha com o síndico profissional. Vai de cada condomínio. É obrigatório? Não, não é obrigatório, é facultativo. Tem que ter um representante. Quando a gente fala de coletividade, e se você mora num condomínio, né, você está dividindo o mesmo espaço, não um espaço privado, mas sim um espaço comum, tem que ter um representante, porque senão vira a casa da sogra, vira uma verdadeira bagunça, né? Sabemos disso, é a sociedade. Então tem que ter um representante. E esse representante, se for eleito numa reunião, numa assembleia de condomínio, conforme ata, tudo bonitinho, tem que ser o síndico. Então, o síndico. Aí esse síndico e os condôminos podem optar por uma administradora em conjunto com o síndico. Então essa administração do condomínio pode ser em conjunto com a administradora, uma administração realmente com duas pessoas, ou só o síndico, ou ainda o síndico profissional. Então vai depender do condomínio. Como que começa isso, professor? Eu comprei um imóvel na planta, adquiri o imóvel, recebi a chave da construtora, mas não tem ninguém, não tem síndico ainda. Como que resolve a situação? Tem que resolver. Né? Se é um imóvel na planta, se é um imóvel novo, esse imóvel, né, se já está tudo regular, a BITS e todos os outros documentos pertinentes, os condôminos têm que eleger um síndico ou uma administradora. Então todo condomínio tem que ter um administrador, seja uma administradora, seja um síndico ou um síndico profissional. Isso é a regra do jogo. Os condôminos que vão escolher se vai ser só a administradora, se vai ser só o síndico, mas tem que ter alguém para representar. Mesmo porque essa questão de despesa aí, se não tiver alguém para tomar conta, vira bagunça também. Então vamos lá, vamos para o conceito desse síndico para você entender qual que é a função do síndico. Então vamos lá, na tela. O síndico, ou administrador do condomínio, também pode ser chamado assim, muitos livros chamam assim, é o responsável pela gestão de um ou mais edifícios, ou seja, o condomínio, tá? Então essa é a figura do síndico, essa é a função do síndico. Mas eu quero explicar também como que o sujeito fala, eu sou síndico. Não é assim, né? Ele tem que ser, realmente passar por uma Assembleia Geral dos Condôminos e tem que ser eleito. Então, esse síndico vai ser eleito. E esse síndico tem várias responsabilidades e poderes. Então, vamos falar sobre os poderes do síndico. E por que eu gosto de chegar nessa parte do poder? Porque tem síndico, a gente sabe disso, que ele ultrapassa, ele age com abuso de poder, infelizmente. Tem muito processo aí na justiça por abuso de poder do síndico. Como assim, professor? O cara acha que é dono do prédio, do condomínio. Então vamos lá. Você que é síndico, ou pretende ser síndico, ou você que vai assistir esse vídeo é síndico, ou você corretor que vai conversar com o síndico, você tem que explicar para ele que ele tem dois poderes. Dois. Fiscalizatório
Então o síndico ele tem esse poder de fiscalizar, e não da cabeça dele, né? Ele não pode fiscalizar da cabeça dele. Ele vai fiscalizar com uma legislação que eu já vou explicar já. Então fiscalizatório e administratório. Então ele fiscaliza e administra. Então vamos lá, dois poderes, eu gosto muito desse conceito, fiscalizatório e de gestão. Fica mais bonito, gestão. Então o síndico tem o poder o quê? De separar as despesas, organizar despesas, dividir os boletos, as despesas para os condôminos, fiscalizar se está sendo cumprida. Ah, cumprido o quê, professor? Não é a ideia que está na cabeça do síndico. Isso que a gente tem que diferenciar e explicar de forma correta. O síndico, ele tem que fiscalizar a convenção condominial. Então o síndico ele não pode criar ordens, né? E falar assim, ah, não, eu quero desse jeito, a parede tem que ser desse jeito. Não, aqui ninguém entra. Não é assim. O síndico ele tem o poder de fiscalizar sim, mas o que está onde? Na convenção condominial. Professor, o que é esse diacho de convenção condominial? Vou te explicar. Convenção condominial é o regimento interno. São as regras de um condomínio. Como assim? O horário que pode fazer uma mudança, o horário de funcionamento da quadra, do salão de festa, o horário de uso da piscina, o que é área comum, o que é área particular. Então tudo tem que estar na convenção. O que ajuda muito um síndico é uma convenção condominial bem feita, bem elaborada. Porque ele tem um respaldo para cobrar. Ele só pode cobrar os condôminos se estiver na convenção. Porque se a informação for omissa, ele não tem esse poder fiscalizatório fora da convenção condominial. Então o síndico tem que trabalhar para fiscalizar se a convenção condominial está sendo cumprida. E aonde eu quero chegar? O síndico tem o poder de fiscalização? Tem, mas da convenção, não da cabeça dele. Ele não pode bolar situações. Ah não, aqui ninguém vai pôr o carro que eu vou usar. Não é assim. Tudo tem que ser discutido em assembleia. O síndico só pode fazer algo se for discutido em assembleia. Ele não pode tomar uma decisão que os condôminos não votaram. Ele não pode fazer isso, porque é abuso de poder. Pode perder o cargo de síndico, né? O cargo eletivo de síndico, e além de perder, pode responder por isso. E responder de que forma? O síndico ele tem que prestar contas. E como que ele presta contas? Tudo tem que ser feito com publicidade. Os condôminos têm que ver tabela de despesa, tem que ver tabela de custos de energia, contas de consumo, tem que ter acesso a tudo. Porque a responsabilidade civil cabe aos condôminos, mas também ao síndico. O síndico responde por isso. Então uma situação que o síndico ele não especificou detalhadamente os valores, não tem recibo, o síndico pode receber, né, um processo de responsabilidade civil, ou seja, perdas e danos. Os condôminos podem ingressar com uma ação de perdas e danos contra o síndico. Olha que interessante. Professora, e essa questão trabalhista pode cair para o síndico? O condomínio, ele tem CNPJ. O condomínio, ele é o responsável pelos funcionários, diretos e indiretos, ou seja, os terceirizados também. Então, se o sujeito faz hora extra, lá, o porteiro faz hora extra e não recebe de forma devida, quem vai pagar o pato aí? O condomínio. Essa despesa, numa futura ação, se for deferido o processo, procedente a ação trabalhista, reclamação trabalhista, o condomínio vai pagar essa despesa, não é o síndico. Mas o síndico, sempre que errar, por omissão, por ação ou omissão, ele vai pagar o pato, sobra para o síndico. O síndico que assume a responsabilidade civil, trabalhista, criminal. 3 responsabilidades, lembra quando a gente conversou sobre isso? Que existem 3 responsabilidades? Civil é uma coisa, processo civil na justiça civil, competência civil. Criminal, outra competência criminal, né? Justiça criminal. E ainda tem a responsabilidade trabalhista, que é no fórum trabalhista. Outra responsabilidade. E tem uma quarta que é disciplinar, no caso do corretor, tem o CRES para fiscalizar a sua atuação como profissional dentro do nosso segmento. No caso do corretor, o advogado, cada um tem o seu conselho para fiscalizar a atuação do profissional. Então o síndico é de grande responsabilidade. Então o síndico tem 2 poderes. Ele tem o poder de gestão e fiscalização. Eu sou eleito síndico, agora tenho algum poder sobre o condomínio? Tem. Fiscalização, mas não da sua cabeça, não o que você acha que está certo, mas sim o que a convenção condominial determina. É desse jeito que o síndico tem que fiscalizar. A convenção, o regimento interno, mas não da cabeça dele. Lógico, existem situações que não está na convenção, mas é de bom senso, aí ele pode fiscalizar. Tem um sujeito fumando no local que não pode fumar, então o síndico ele pode falar, não, aqui não pode fumar, aqui é perigoso. Bom senso, mas aí qualquer um pode cobrar isso, qualquer condômino pode cobrar um do outro. Então por isso a importância de uma convenção
condominial muito bem elaborada. No caso do síndico, ele trabalha juntamente com essa convenção, que tem que ser bem elaborada, porque ali é o respaldo dele. Ele pode cobrar o que está na convenção e regimento interno, nada mais. Porque o poder dele é de gestão e fiscalização. Não da cabeça dele, mas da fiscalização da convenção condominial. Olha que interessante. Professor, o síndico, ele pode emitir certidões, né, negativas de débitos condominiais? Sim. Essa certidão negativa de débito condominial é importantíssima, né? Principalmente no ato de compra e venda. Por quê? Porque você que está comprando, você tem que ter a prova que o vendedor não tem débitos. Débitos condominiais. E quem dá essa prova, quem dá essa certidão, quando a gente fala de certidão negativa, é porque não tem débito, senão ela seria positiva. É o síndico. Pode ser o síndico eleito em assembleia, pode ser o síndico profissional, ou ainda a administradora de condomínio. Essa também pode emitir uma certidão negativa de débitos condominiais, para que você possa comprar o apartamento com segurança, seja comercial ou residencial. Então, tem que ter essa certidão numa transação imobiliária. Então, o síndico, se ele foi eleito em assembleia, ou profissional, o síndico profissional, ou ainda, né, ou ainda também a administradora de condomínio, tem esse poder de emitir essa certidão e deve emitir quando solicitada, porque é ela que vai provar que não existem pendências condominiais. Olha que interessante. Então, tudo tem que estar na convenção condominial e no regimento interno. Ah, professor, eu moro num prédio e não tem convenção condominial. Tem que ser elaborado o quanto antes. São as regras do condomínio. Regras internas, né? Regimento interno são regras internas, tem que ser respeitadas. E até mesmo para facilitar a vida do síndico. Porque se o síndico não tem um respaldo com uma convenção condominial, um regimento interno, fica difícil a situação dele. Como que ele vai conseguir aí fiscalizar o poder dele, né? Fiscalizar o prédio sem um respaldo de legislação. Olha que interessante aí, tá? Funções, vem comigo aí, você que está acompanhando o programa aqui, ó. Quais são as funções do síndico, então? Conceito das funções dele. Suas principais atribuições são representar o condomínio, até em audiência, hein? Reclamação trabalhista, ação criminal, né? Processo criminal, ação civil de perdas e danos. Então, vamos lá, esse condomínio, o vizinho processa o condomínio porque caiu alguma coisa no telhado do sujeito e quebrou e caiu em cima do carro. Então o vizinho vai processar o condomínio, ele não sabe quem foi. Ele sabe que caiu a ferramenta, o martelo lá do prédio. Então a responsabilidade é do condomínio. Quem vai representar lá na audiência? O síndico, olha que responsabilidade. Volta no material aqui, olha lá. Suas principais funções então, representar o condomínio, zelar pelo cumprimento da convenção e regimento interno, acabei de falar, cuidar da conservação e da manutenção das áreas comuns e equipamentos, negociar com fornecedores, né? O síndico faz compra de produtos e presta conta aos condôminos sobre despesas efetuadas, entre outras responsabilidades, tá? Então essas são as funções do síndico, muitas funções, né? Por isso você tem que gostar mesmo, são várias funções. Não é fácil ser síndico, não, ainda mais em sociedade. Por isso o síndico tem que ter qualificação, hein? Tem que ter noção de direito, de gestão, porque se o sujeito você é síndico, mas não tem noção de direito, legislação, não tem noção de gestão, ele vai ter dificuldade aí, porque vai passar por várias situações. E jogo de cintura, que o síndico também tem que ter jogo de cintura aí para saber cobrar, fiscalizar a convenção. Tem que ter um jeitinho aí para conseguir passar as informações e cobrar os condôminos, senão só vai uma encrenca, né? Vamos lá. Outra coisa que eu quero falar para você aqui é em relação como que funciona a cobrança, né? O sujeito condômino está em atraso condominial. Como que funciona essa cobrança aí? Bom, representante do condomínio é o síndico. Pode ser profissional ou pode ser aquele eleito em assembleia. E essa cobrança ela pode ser feita extrajudicial ou judicial. Se for judicial, ela corre pelo rito sumário, né? Ou seja, o mais sério, o mais rápido. E aí essa cobrança... Ah, professor, o sujeito pode perder o apartamento por débitos condominiais? Pode. Pode ir à asta pública e ele perde o apartamento para o condomínio, né? Ou para alguém que comprou lá na asta pública, ou seja, o leilão, perde sim. Então tem que tomar cuidado com essa situação. Essa cobrança... O professor, posso utilizar o juizado especial civil? O síndico pode, sem contratar advogado, utilizar o juizado especial civil? O juizado especial civil permite aí a cobrança de condomínio, mas nessa situação ele pode, só o condômino pode cobrar o condomínio lá no juizado especial civil. De regra, o síndico tem que entrar na justiça comum ali, no rito ordinário, rito sumário, no caso mais específico, o rito sumário. Olha que interessante aí, tá? Vamos lá, mais informações importantes aqui que eu quero falar para você. O síndico... Ele, além de prestar essa função ao condomínio, ele pode sim receber por isso. Tá? Em São Paulo e outras regiões,
Não estou falando nem do síndico profissional. Além de ter isenção no condomínio, hoje começa a movimentação do mercado, porque muita gente não quer ser síndico, né? O cara já tem todas as obrigações da vida dele, do trabalho dele, da família. Então tem muito condomínio que não consegue, ninguém quer ser síndico, todo mundo foge. E hoje começa aí realmente algumas convenções, tem que permitir isso, a remuneração. Então o cara ainda é síndico, ganha isenção muitas vezes do condomínio e ainda recebe um salário por isso. Então hoje uma nova modalidade aí que eu queria passar para você. Então vamos lá, vamos para o grande momento, que é a questão X. Roda a vinheta. Olha a pergunta aqui de hoje do programa, hein? O síndico pode ser proprietário, inquilino ou alguém de fora do prédio? Vou dar um tempinho para você pensar aí comigo, hein? Pode ou não pode? Pode sim. O síndico pode ser uma pessoa de fora, né? O síndico profissional. É uma profissão mesmo. O síndico profissional é o sujeito que é síndico de um prédio, de vários prédios. Tem síndico profissional que mora dentro do prédio. Ou não mora, mas trabalha lá, tem um escritório dentro do condomínio. Então o síndico profissional pode sim ser alguém de fora. Pode ser alguém de fora, né? Pode ser uma administradora, ou pode ser um inquilino sim. Tanto o locador, que é o proprietário, claro, não tem dúvida, mas o inquilino também pode ser síndico. Tá? Então trouxe a resposta para você aqui, porque muitas vezes você mora de locação, né? Tem um contrato de locação, você é inquilino e fala assim, eu queria tanto ser síndico, eu tenho jeito para coisa, eu gosto dessas coisas. Você pode ser síndico sim, tá bom? Se a convenção permitir, ou for omissa, você pode ser síndico, pode se candidatar lá a síndico, tá bom? Então vamos lá, grande momento, chegou ao Pergunte ao Professor. Roda a vinheta! Pela lei, o condomínio será administrado por um síndico. Qual a diferença entre essa afirmação e empresas que prestam serviço de administração? Vamos lá. A administração de condomínio, o que eu gosto de explicar quando a gente chega nesse tema? Acho que é muito importante explicar de forma prática e didática. Então o que eu quero te explicar? O condomínio, ele pode ser uma administração una, ou seja, um só. Pode ser um síndico profissional, um síndico eleito, una. Mas tem a administração que não é una, é a administração que é feita por duas pessoas, né? Então tem muito condomínio, principalmente em São Paulo e região, que é feita por quem? Por uma administradora de condomínio e o síndico. Então, juntos eles administram o condomínio. Então o síndico tem, na verdade, ele não faz aquele serviço de distribuição de despesa, de boleto, né, de repasse de dinheiro, ele não faz esse serviço. Ele só cuida para fiscalizar, para ser o elo de ligação entre o condomínio e a administradora. E para fiscalizar o que? A convenção coletiva, a convenção condominial, né? Então esse síndico, ele pode administrar sozinho, administração una. Ou ainda o prédio tem uma administradora e não tem síndico. A administradora, ela que faz tudo. Mas a gente vê no Brasil, com a legislação pertinente, a gente vê na prática também, que hoje a maioria dos condomínios ou é administrado por um síndico profissional, ou um síndico mais administradora de condomínio. É bom, é ruim? Depende, né? Na prática, como advogado, a gente vê várias situações. Vê várias situações que dão certo, outras que não. Então depende muito do condomínio, da administradora, do síndico, a gente sabe disso. Mas o importante é você entender que pode ter uma administração una, só o síndico. Tem condomínio que prefere dessa forma. Porque com uma administração una não tem a despesa com a administradora de condomínio. Uma despesa a menos. E tem condomínio que prefere ter a administradora de condomínio mais o síndico. Porque acha que está mais resguardado, né? Tá, e fora que o condomínio tem outras figuras importantes, como o zelador, que cuida de tudo, o porteiro, funcionários de limpeza. Então, o condomínio hoje, ele é uma verdadeira empresa. Em São Paulo nós temos aí condomínio com 8 blocos, 12 blocos. Tem um que nós estamos fazendo a participação aqui, que serão 15 blocos. Isso é uma verdadeira cidade, né? Então precisa ter uma boa administração, porque senão tem problema. Tem que ter um bom síndico, tem síndico aí que é por torre, né? Cada bloco tem um síndico. Então, o importante é que a figura representativa do condomínio é o síndico. Pode ser síndico mais administradora, ou esse síndico ser um síndico profissional. A legislação ela permite isso, tá? Gostei da pergunta, um grande abraço para você. Administração. Empresa contratada pode dar a certidão de débitos se aprovada em assembleia? Pode sim. Administradora de condomínio, se ela realmente presta serviço para esse condomínio, ela pode emitir sim a certidão negativa de débitos condominiais. Então ela pode fazer isso. Tanto o síndico como a administradora podem fazer isso. É importante. Uma certidão aí pouco conhecida, o pessoal faz compra de apartamento, tem corretor que faz negociação aí de apartamento.
e não conhece essa certidão. E é muito importante, porque a obrigação condominial é propter rem, né? O sujeito compra lá, tem uma dívida de condomínio, vai ficar para ele. Então, toma cuidado com esse tipo de cobrança aí, se não sobrar para você que está comprando um apartamento, tá bom? Vamos lá, tem mais uma perguntinha para fechar com chave de ouro. É o Ednei Carlos, de Araçatuba. Um abraço aí para você, Ednei. Exemplo, a incorporadora tem 30 apartamentos que não foram comercializados no condomínio. A mesma deve pagar condomínio de todos esses apartamentos? Pagamento do condomínio integral? Interessante, né? Professor, quando que nasce o condomínio? Assim que entregou as chaves, tem autorização, a BITS, pronto, já começa a pagar condomínio. Porque quando a construtora já entrega as chaves para o morador, já é de responsabilidade dele a despesa. E o condomínio sempre vai ter despesa. Depois que construiu o prédio, finalizou a construção, acabou. Tem água, tem luz, tem gás, tem despesas. Agora, se a construtora não vendeu tudo, como que funciona isso na prática aí? Tem que pagar condomínio, né? Tem que pagar condomínio sim, porque vai depender muito do contrato também. Tem que ser analisado com cuidado essa situação, o contrato que você assinou. E tem uma briga boa na justiça. Mas normalmente tem essa responsabilidade sim. Vamos dizer que tem 30 apartamentos, mas a construtora vendeu 22. Tem 8 apartamentos que é de posse dela. Ela é proprietária de 8 apartamentos. Então ela vai ter que pagar dentro da divisão, porque a divisão dos condôminos é por apartamento. Por apartamento. Ela paga por isso. Então, vai depender muito do contrato. Mas o entendimento da justiça é que paga sim. Então, é uma situação que tem que ser analisada caso a caso. Mas, na prática, na omissão, paga sim. Tem que pagar condomínio. Por isso, muitas vezes, aí a construtora acaba fazendo um valor menor para vender rápido. Porque não é negócio ficar com o apartamento. A construtora ficar com o apartamento preso, né? Não conseguiu vender, ela acaba abaixando o valor de mercado para conseguir vender, porque senão ela vai ficar pagando o condomínio. É de propriedade dela. Olha que interessante, tá bom?